A história de alguns dos principais clubes catarinenses de futebol é tema do livro O Futebol em Santa Catarina, Histórias de Clubes. O livro é resultado do trabalho de 20 pesquisadores que contam a história do esporte entre os anos de 1910 e 2014. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje. O programa já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Quem me acompanha hoje é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM nos 94,9, também pela TV Univale no canal 11 aqui na TV fechada em Itajaí. Para entrar em contato com a gente é fácil. O Twitter é o @VivaVozUnivale, a fanpage facebook.com/VivaVozUnivale e também o e-mail que é vivavozunivale@hotmail.com. Para falar sobre este livro, nós trouxemos o professor Alexandre Fernandes, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um dos organizadores do livro, o livro Futebol em Santa Catarina, Histórias de Clubes, 1910 a 2014. Obrigada pela presença já, professor. Eu que agradeço, a possibilidade de vir aqui conversar um pouco sobre essa obra coletiva. Muito bacana. E também o professor Francisco Brown Neto, o professor Chico Brown, que aqui da Univale, também é autor de um dos capítulos do livro, né? Bem-vindo também, professor. Obrigado, A gente possa ter uma conversa legal aí, Veio a caráter, já entendemos o seu capítulo. Muito legal. Já identificando o meu lugar aqui. Muito bem. Bom, vou começar perguntando para o professor Alexandre, o que motivou o interesse de vocês todos, você como organizador, lógico, o que há de interessante na história do futebol em Santa Catarina que levou a essa pesquisa coletiva que resultou no livro, Olha, o esporte há algum tempo já nas ciências humanas e sociais no Brasil vem sendo estudado como um tema de pesquisa, quer dizer, um tema que tem alguma coisa a dizer sobre a sociedade brasileira. Quer dizer, a gente tem aquela relação com o futebol, que é a relação sobretudo de paixão, o que é ótimo, mas o futebol tem sido também tema de investigação sociológica, antropológica e histórica, sobretudo nos últimos tempos. A gente pode citar aqui um dos trabalhos pioneiros nesse sentido é o grande trabalho do paulista Nicolau Shevchenko, no seu grande livro Orfeu Estático da Metrópole. Ele coloca o futebol como uma daquelas máquinas culturais que fizeram a modernidade também no Brasil. Quer dizer, o futebol está fortemente vinculado à modernidade brasileira. E a ideia foi a gente fazer um livro que pudesse pensar isso nos termos de Santa Catarina. Então, quer dizer, todo o processo de modernização de Santa Catarina está fortemente vinculado ao desenvolvimento dos clubes também. Quer dizer, onde tem potencial econômico e migratório em Santa Catarina, tem clube de futebol, tem futebol acontecendo. Então, esse foi aquela movida inicial para a gente, tanto o Norberto quanto para mim, para convidar as pessoas para escreverem seus textos sobre os clubes de futebol catarinense. E qual o tipo de material que a gente pode encontrar no livro, professor Alexandre? Olha, são 10 textos, na verdade são 11 textos, mas entre eles um prefácio, uma introdução, e depois tem 9 capítulos. São 6 capítulos sobre clubes hoje em atividade. Então o Marcílio Dias, aqui do Chico Brown, que vai poder falar um pouquinho melhor do clube objeto paixão dele, objeto de pesquisa, objeto de desejo, vamos colocar assim. Um capítulo sobre o Avaí, um sobre o Figueirense, um sobre a Chapecoense, outro sobre o Criciúma e sobre o JEC. Depois sobre um clube que já não existe mais, de Florianópolis, o Anita Garibaldi, que é do começo do século XX, e 2 capítulos sobre a relação futebol e escola, tomando como fonte, como objeto central o Colégio Catarinense, onde ocorreu o primeiro jogo de futebol em Santa Catarina, em 1910, primeiro partido oficial, e também onde foi fundada a Federação Catarinense de Futebol. Perguntar para o professor Chico Brown. Chico, você já tinha estudos voltados para o Clube Marcílio Dias? Você já tinha pesquisado ou o livro foi um convite para você entrar nessa conversa? Na realidade, eu já havia, Quando eu trabalhei o mestrado, eu fui até o Marcílio, porque eu trabalhei em Itajaí na década de 1920. Então, e trabalhei com ideia de construção de corpo saudável na cidade de Itajaí. Então, o esporte foi um carro-chefe, mas não foi especificamente o Marcílio, Porque, por exemplo, na década de 1920, com a fundação do Marcílio em 19, depois do Barroso, aqui a gente trabalha um pouco a famosa cisão, Os descontentes do Marcílio foram fundar o Barroso. Mas, por exemplo, Itajaí teve um clube de remo chamado Clube de Regatas Cruz e Souza, que era um clube de afrodescendentes, por exemplo. Então, esse já é um outro aspecto também.
né, desse movimento que havia na cidade. Então, a minha leitura, como colocou o professor Alexandre, também partiu desse olhar, por exemplo, de Nicolau Shevchenko, né, a partir de uma ideia de uma ideia de civilização esportiva. Então, a ideia de civilizar, de modernizar a cidade passava também pela prática esportiva, né? Então, esse foi o meu caminho inicial, né? E esse texto aqui, por exemplo, ele complementa uma outra questão também, porque quando, um pouco antes do professor Norberto me convidar e o Alexandre, eu estava concluindo também um trabalho de orientação de Pibic Júnior, né, sobre o Marcílio Dias, que culminou também, contribuiu para esse texto, né? Que foi o trabalho, e quem orientei acadêmico do curso é o Bruno Golimbiewski. Claro, né? nosso Então nós fizemos esse trabalho em parceria, então tem apoio dele aqui também. Então, esse texto aqui, ele foi essa junção. E já há um tempo eu já vinha também colocando algumas questões que eu queria escrever sobre o Marcílio e esperando uma oportunidade. Então ela apareceu, né? E agora ela está aqui para a gente poder conversar e trocar mais ideias sobre até. Maravilha. Professor Alexandre, e até não só do Marcílio, mas dos outros clubes em geral também, como que foi esse processo de pesquisa, de resgatar dados lá do começo do século XX, lá de 1910? Olha, um problema que a gente tem de uma forma geral para pesquisa histórica, né, especificamente para pesquisa do esporte, a eventual e às vezes concreta falta de bons arquivos, né? Arquivos organizados e tudo mais. Lamentavelmente, os clubes, de uma forma geral, não têm bons arquivos da sua história, né? Quer dizer, o Chico pode falar um pouco melhor, evidentemente, sobre o Marcílio, mas veja bem, é um clube de quase centenário, né? Quer dizer, a história do Marcílio é a história de Itajaí, né? E vice-versa. Então, uma história muito rica, que eventualmente é difícil de chegar nela por causa desse problema dos arquivos, né? Mas sempre há arquivos, né? Sempre há fontes, a gente costuma dizer isso na pesquisa histórica, né? Se procurar bem, sempre há. Então, muito do material pesquisado por vários dos autores que trabalharam de forma independente, mas a gente também estava sempre em contato, né? Chegou a fazer com alguns um seminário em Florianópolis para discutir o andamento dos textos, etc. Uma boa parte dessas pessoas trabalhou com material de jornal, né? Quer dizer, o jornal sempre é uma fonte muito interessante, né, sobre as representações que cada época faz, né, a respeito de si mesmo, da sua própria sociedade. Então, muitas pessoas trabalharam com o jornal como fonte. Uma questão acho que é interessante é que cada um, vindo de uma área específica de estudos no campo da história, acaba tomando o tema por um lado, né? Então, por exemplo, o texto sobre o Avaí tem a ver com a história política de Santa Catarina e da capital. Então, o Avaí aí no meio, né? O texto sobre o Figueirense, sobre as relações raciais, né? Sobretudo as questões relacionadas aos afrodescendentes. Então, o Figueirense ali, né? É o texto sobre o Criciúma, o desenvolvimento da cidade de Criciúma. Quer dizer, o futebol está muito vinculado ao desenvolvimento urbano, né? Aos deslocamentos, a questão dos espetáculos, a questão da constituição dos campos de futebol, etc., né? Quer dizer, o da Chapecoense com o desenvolvimento econômico, a gente poderia dizer assim, né? Então, cada clube foi alvo, né, foi objeto, melhor dizendo, dos pesquisadores a partir de uma preocupação talvez um pouco maior. Então, é sempre essa questão, o que a cidade tem, ou a política, ou a economia, tem a dizer sobre o futebol, mas o que o futebol pode dizer também sobre esses temas, né? Uhum. Isso que eu acho interessante. Com certeza. Queria saber quem são os autores, quem participou da produção. Até deixa eu mostrar aqui nessa câmera o livro, né? Quem participou? Quem são os autores? Olha, vou dar uma olhadinha só para não perder nenhum, legal, assim, né? Porque são 20, né? Tá. Mas a gente tem principalmente pesquisadores da UDESC e da UFSC, né? Acho que o grosso vem daí, ou pesquisadores oriundos dessas universidades também, como é o caso do Chico, né? Ou como é o caso da Cristiane, que escreveu o artigo sobre a Chapecoense. Então, a gente tem... vou rapidamente dizer o nome dos autores aqui, né? O texto sobre Figueirense, o Paulino de Jesus Francisco Cardoso e a Carla Raske. Muitas vezes, esses trabalhos são oriundos diretamente ou da pós-graduação, né? Como foi parcialmente o trabalho do Chico também, ou diretamente da pós-graduação mesmo. Então, vários são em dupla porque, eventualmente, estão com os orientadores também, né?
O texto sobre o Avaí, né, que chama As Regras do Jogo, Avaí, Futebol e Política em Florianópolis, é do Felipe Matos, que é um doutor em História lá pela UDESC, aliás, pela UFSC, perdão, e o Reinaldo Lon, 2 havaianos fanáticos, né? O Felipe tem até um blog muito interessante chamado Memória Havaiana, né? Vale a pena conferir para quem gosta de história do esporte, não só para quem é havaiano. Né? O Fenômeno Verde e Branco é sobre a Chapecoense, da Cristiane Sequin. O Emerson Campos e a Michele Cardoso escreveram um texto muito interessante sobre essa coisa do Criciúma e a cidade, que chama Onde Estiver o Mais Querido, Criciúma Esporte Clube, Times e Cidades, 78, 2014, 78 é a fundação do Criciúma. Essa é uma característica até interessante, porque a gente tem clubes muito novos em Santa Catarina, né? Enquanto Marcílio, Avaí e Figueirense são clubes muito antigos, clubes quase centenários, né? O Joinville e o Jack, né? O Criciúma são clubes muito novos, né? Clubes que se organizaram, a cidade se organizou em torno de um clube, né? Como um projeto da cidade. Por isso Joinville Esporte Clube, por isso também Criciúma Esporte Clube, né? O do Joinville foi escrito por um grupo que eu dirijo, o principal autor é o Jason Bassani, professor da UFSC. A gente tem 2 pós-graduandos, a Lisandra Inverniz e o Mozart Maranho, e eu, né, como autores. Foi o único texto que não foi escrito por torcedores, digamos assim, desse clube, né? Embora todos nós gostemos muito de futebol, ninguém torce pelo Jack. Mas foi uma experiência interessante também, porque a gente pegou com mais distanciamento, talvez, né? Sem tanta paixão. Embora a paixão seja boa na pesquisa também. O Clube Náutico Marcílio Dias, visto pela imprensa de Itajaí entre 20 e 30, né, do Francisco Alfredo Brown Neto, né, o Chico Brown, aqui. Isso é um bom exemplo, até no título está a questão das fontes, né, a imprensa como fonte. Depois a gente tem a excelentíssima torcida e os virtuosos Sportmen, higienismo e práticas sociais do Clube Esportivo Anita Garibaldi, da Caroline Almeida, uma historiadora que faz agora doutorado, professora de educação física também, que faz doutorado na antropologia social, em parceria com o João Klug e com a Carmen Real. Esse é o clube que já não existe, né? Mas foi um clube bastante importante para a modernização de Florianópolis, começo do século XX. E depois 2 textos sobre o Colégio Catarinense, essa importância do colégio, né? Para entender o futebol no estado. Cada derrota um estímulo, cada vitória uma glória. O futebol no Colégio Catarinense, 44 e 54, do Norberto Dalla Brida, que infelizmente não pôde vir hoje, é um dos organizadores da obra, professor da UDESC, etc. E o clássico Internos e Externos, né, escrito pelo Thiago Pérez e pelo Rogério Luiz de Souza, porque é o clube dos internos do colégio, o clube dos externos, né? O Colégio Catarinense é bastante importante, o colégio formador das elites em Santa Catarina, né? Colégio fundamental para entender também o desenvolvimento do nosso estado. Até nessa questão de desenvolvimento, puxando para o lado dos clubes, né, que a pesquisa é feita de 1910 até 2014. Como que dá para perceber, existe uma evolução no futebol, nos times aqui do estado, não, professor? Olha, cada clube, na verdade, cada texto foca em alguns aspectos, né, da história de cada clube. Que cada clube desse mereceria mais de um livro. Né? A gente está até pensando agora em fazer um volume 2, né? Talvez revisitando os mesmos clubes, talvez ampliando para outros, enfim, é uma discussão. Né? Mas, sem dúvida, né, a gente consegue, na leitura do conjunto da obra, entender um pouco o desenvolvimento do esporte aqui. A gente nota, por exemplo, que um pouco mais tardiamente do que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o esporte se profissionalizou em Santa Catarina, né? Ele começa a se profissionalizar de fato ali pela década de 40, pela década de 50, né? Tem um período de explosão, a gente poderia dizer clubística, importante, porque os clubes estão associados muitas vezes a questões econômicas ou a questões migratórias, né? Como a gente já comentou isso no começo aqui do programa. E depois tem uma fase de profissionalização crescente, né? Embora fique mais ou menos estagnado nos anos 70 e 80 essa profissionalização, depois a partir dos anos 90, essencialmente, há um enorme movimento de profissionalização e de desenvolvimento. Um exemplo bastante eloquente é a Chapecoense, né? Quer dizer, a Cristiane Sequin, que faz o estudo da Chapecoense, mostra como que a Chapecoense saiu da Série C do Brasileiro e foi para a Série A em 3 anos, assim, né? Fruto dessa nova roupagem do futebol globalizado mesmo, né? Com alto grau de profissionalização e de investimento da política e da economia local. Antes da gente ir para o intervalinho, eu só queria deixar as formas de obter o livro. Como é que funciona, professor Alexandre? Olha, a forma mais efetiva de adquirir o livro é pelo site da Insular,
né? A Insular é a editora, né, que tem essa parceria conosco, que editou o livro. Então, no site da Insular, não me lembro do site agora, bota no Google, Insular Editora, é fácil de encontrar. Vai né? ter no post, no Facebook, também no blog a gente coloca. Ótimo, também. né? Perfeito, obrigado. E também com os autores, é possível encontrar, né? Hoje a gente tem um debate mais tarde aqui na Univale, haverá livros para vender. E algumas livrarias também a gente encontra. Por exemplo, a livraria Livros e Livros de Florianópolis, que aliás está com a promoção de entregar para o estado todo com frete grátis. Muito legal. Depois do intervalo, a gente volta a conversar sobre o livro que está sendo lançado agora, O Futebol em Santa Catarina, depois do intervalo. Estamos de volta hoje conversando sobre o lançamento do livro O Futebol em Santa Catarina. Estamos com um dos organizadores do livro, o professor Alexandre Fernandes Vaz, da Universidade Federal de Santa Catarina. Também estamos com o professor Francisco Brown Neto, o Chico Brown, aqui da Univale, que também participa em um dos capítulos do livro, né, André? É isso aí. Chico, ao contrário do professor Alexandre, que escreveu o capítulo a parte do GEC, não é torcedor do GEC, do Joinville, tu escreveu sobre o Marcílio e é torcedor do Marcílio, né? Torcedor, Como que foi para ti poder retratar a história ali do clube de paixão? É um exercício interessante, porque daí você tem que exercitar esse distanciamento, né? E até produzir um certo estranhamento, assim, né? Tentar olhar um pouco e deixar um pouco a arquibancada ali, né? Para poder, né? Tentar dar um sentido e olhar as fontes que, né? Que não seja que não apareça ali o torcedor, não que ele não deva, ele também pode aparecer, mas tentar criar um certo distanciamento, assim. E aí também tem a questão da abordagem também que eu fiz, né? Porque eu começo a trabalhar com a fundação do clube em 19, de algumas demandas na cidade também, e de uma elite política que já havia se instituído na cidade, mas que ela estava, né, usando do clube também como um elemento de projeção, né? Porque você tem aí, desde a participação de Gabriel Colares, Marcos Conde. Então são nomes hoje, digamos assim, inscritos na cidade, né? E que estavam no Marcílio, então havia um interesse. E aí é onde eu entro também numa parte do meu texto, que é essa leitura que eles estavam fazendo também da possibilidade do esporte, que é bem sintomático ao final da Primeira Guerra Mundial, que é essa ideia do esporte como possibilidade de regeneração, por exemplo, regeneração da raça. Então agora o esporte para preparar o físico como possibilidade de melhoria da raça para você ter uma nação que possa defender teu país, por exemplo. Então é esporte, é militarismo e um toque de eugenia aí também, que já circulava por aí, né? Então, vem de encontro a essa questão também, lembrando que o Marcílio, né, ele não começa com futebol, ele começa com remo, né, que também é um esporte da elite, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a Europa, século XIX, né, esses espaços de sociabilidade, que é o mar, por exemplo, os esportes náuticos ganham esse espaço, né? E aqui, no Brasil em específico, as primeiras décadas do século XX são esse espaço de inscrição também, né? Então, o Marcílio não ficou longe disso. Também passava por essa questão, né? Vamos perguntar aqui para o professor Alexandre. Então, Alexandre, você já disse que você não torcia para o GEC, né? Mas você é um torcedor de futebol? Você gosta do tema? Sou torcedor, né? Gosto muito do tema, né? Escrevia vários trabalhos sobre o tema. Orientei, inclusive, uma dissertação de uma professora aqui da Univale, a Alana Gomes Pereira, que é sobre um filme do Cinema Novo, um documentário chamado Garrincha, Alegria do Povo, né? Um documentário do Joaquim Pedro de Andrade, Cinema Novista, a gente publicou esse trabalho também, etc. E eu gosto muito de futebol, quer dizer, foi um prazer também fazer esse livro, também por causa disso, né? Claro. Eu, na verdade, sou torcedor corintiano, né? Por tradição familiar, né? Meu pai, dizem que o filho sempre tem que torcer para o time do pai, né? Então, meu pai é corintiano, é paulista, né? E eu, igualmente, sou corintiano. Mas gosto muito do futebol de Santa Catarina, né? E frequento os dois estados de Florianópolis, tanto a Ressacada quanto o Orlando Scarpelli. E o que você descobriu sobre o GEC nessa pesquisa que te chamou a atenção? O que você pode revelar desse teu estudo? Olha, a primeira coisa que foi um objeto muito interessante, o GEC, né? Porque Joinville é a maior cidade do estado, né? Preciso lembrar sempre isso. Ela faz um investimento nos anos 70 num clube da cidade.
Isso não se dá sem uma série também de questões problemáticas, porque essa união, assim como a em Criciúma, aplastra um pouco também identidades e rivalidades locais, né? Quer dizer, em Florianópolis mesmo já mais de uma vez se discutiu a possibilidade de um time só, mas parece impossível, unir Figueirense e Avaí. Né? Então, pensar isso na década de 70, nos termos também da construção da cidade de Joinville, foi muito interessante, né? E esse foi um investimento muito importante para a cidade, que rendeu frutos muito cedo também. O Jack foi campeão logo no primeiro ano, né, em que foi instituído, em 76, né? E 2 anos depois ele faz uma campanha belíssima na Série A, né? Foi 6º lugar, né? Um campeonato muito complexo, muito diferente do que é hoje, né? Mas faz uma campanha muito boa e aquilo movimenta a cidade com uma força muito importante. Por exemplo, uma questão a ser citada é a importância da imprensa, né? Mesmo nesse processo, porque a imprensa ela é geradora do campo de futebol, do campo do futebol, né? Não só do campo de futebol, mas do campo do futebol. Quer dizer, ela não só repercute, digamos, ela produz, né? Tanto que a gente aprendeu a ver futebol no Brasil por causa de gente como Nelson Rodrigues, Mário Filho, né? E as pessoas aprenderam a torcer em Joinville por causa do Maceió também, em grande medida, um colunista, né, do Jornal Notícias durante muitos anos, e que tomava o Jack como projeto, assim, eu diria, né, o projeto da cidade. Então, essa constituição de um clube da cidade e a formação de torcida para esse clube, né, me parece um aspecto dos mais interessantes para ser pensado sobre o Jack. Até nessa questão de formação de torcida, né, Chico? Muita gente aqui no estado acaba não torcendo para um time aqui local, né, da sua região, ou até próprio em âmbito aqui do estado mesmo. Torce para um time do Rio, de São Paulo. Como que dá para explicar isso? Tem alguma explicação? Não. Acaba, né, assim, você vai no estádio, aí tá lá com a camisa do Vasco, do Flamengo, né, entre outros. Mas talvez esse cenário eu vejo assim já uma mudança, porque você já tem esse, né, é porque assim, talvez porque, digamos, né, década de 60, 70, você tem uma projeção nacional desses times, né, através da mídia nacional. Mas a gente vê nos anos para cá essa construção dessa identidade local de dizer, olha, eu sou o Marcílio, né, eu sou o Figueirense, eu sou o Avaí, eu sou o Chapecoense, então, né, porque, por exemplo, minha sogra mora na região de Chapecó e quando a gente vai visitar ela, então o que a gente vê? A gente vê as pessoas com camisa da Chapecoense hoje, onde anos atrás era Grêmio e Inter. Isso. Né? Eu passei numa cidadezinha lá próxima que estava assim, ó, bem-vindo à cidade tal, que eu não me lembro agora o nome, mas o bem-vindo embaixo estava o brasão do Grêmio. Olha. Entende? Então você tem essas questões de identidade. Então, mas isso vem mudando, né? Até em parte com a profissionalização do futebol, né? Porque os clubes agora criam suas próprias lojas, né? Vendem as camisetas do seu clube, então cria uma relação diferente com o torcedor também. É um processo muito interessante. Mas tentar entender essas identidades também é muito bacana. Muito interessante. Quer completar? Posso fazer um comentário disso? Eu acho que é um tema super interessante, né? Eu acho que o Chico deu indicações aí bem precisas, né? Eu só queria agregar 2 ou 3 coisinhas. Uma é assim, ó, é curioso ver na história do desenvolvimento do futebol e da imprensa no Brasil, como o Flamengo se torna também um time nacional por causa da Rádio Nacional. Né? Quer dizer, no momento que ele faz o super tricampeonato carioca, né, no final dos anos 40, a Rádio Nacional alcança o Brasil inteiro, né? Quer dizer, o momento pós Getúlio Vargas, né, quando o Brasil se moderniza, digamos, de uma forma bastante efetiva, né, um dos surtos de modernização brasileiro. Depois o Flamengo também tem um grande time no momento em que a Globo chega em todo o território nacional também, que é o final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Então você tem a produção de uma identidade, por exemplo, com o time do Rio, sem que a pessoa nunca tenha ido ao Rio de Janeiro. Né? Isso é uma coisa bastante curiosa, né? Então, como a gente também não tinha times de bom destaque, né, de grande destaque nas séries A e B, por um lado essa é uma razão. Em Florianópolis, a minha experiência de torcedor é sempre assim: se ser alguma coisa em Florianópolis, tem um time em São Paulo no Rio, ou às vezes um time em São Paulo e um time no Rio, né? Quer dizer, lá para o oeste de Santa Catarina tem forte imigração gaúcha, né? Então a identidade entre e Grêmio é muito forte. Eu acho que isso se associa com uma outra questão, que é isso, assim, como o futebol vai se globalizando de uma maneira brutal, como tudo, né, na sociedade do espetáculo,
Também os clubes locais pegam um pouco essa carona. A gente vê, por exemplo, crescer a identidade em Palhoça com o Guarani de Palhoça. Tá? Um exemplo, um time bastante, também tradicional, um time dos anos 30, né, se eu não estou enganado, dos anos 20, final dos anos 20, na verdade, e que vai criando nas novas gerações uma identidade, para além de Figueirense e Avaí, né, que é a identidade mais direta da grande Florianópolis, né? Então, eu acho que é um fenômeno também a ser mais bem estudado, né? Assim como também a gente vê crianças cada vez também mais identificadas com times de fora do Brasil, né? Pois é, tem isso também ainda tem também, isso, né? Ou seja, é um fenômeno interessante que acho que tem várias faces, né? Poxa, dá muita conversa isso aqui, estou já imaginando em qual é o lugar do futebol, né? No imaginário das pessoas hoje, na sua cultura, mas não vai dar tempo, André. Infelizmente. A gente vai ter que agradecer a participação do professor Alexandre Fernando Vaz, um dos organizadores desse livro, Futebol em Santa Catarina, Histórias de Clubes. Como é que a gente consegue, só para fechar o programa, professor, o livro? Olha, dá para conseguir com os autores, dá para conseguir na editora, ou seja, na Insular, né? Basta entrar no site, tem entrega, eles entregam para todo o Brasil. Dá para conseguir em livrarias, as livrarias podem pedir se elas não tiverem em estoque, mas há livrarias que têm o livro para pronta entrega, por exemplo, a Livros e Livros em Florianópolis, que faz frete para todo o Brasil gratuito também, né? Então se paga o preço de capa, né? Legal, depois tem os links lá no blog e no Facebook. Isso aí. Agradecer também a presença do professor Chico Brown, um dos autores do livro O Clube Náutico Marcílio Dias, visto pela imprensa de Itajaí em 1920 e 1930. Obrigada, professor. Eu agradeço, né? É isso aí, o programa de hoje fica por aqui, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.